Então, o nobre caminho óctuplo basicamente é o primeiro e o último ensinamento que o Buda oferece com contexto para o restante da prática. Ele é o primeiro sermão e o último. Assim sendo, o nobre caminho óctuplo é descrito como o caminho do meio, composto de 8 fatores corretos que levam ao final do sofrimento, que é o final de dukkha, ou estresse, e leva ao nibbana, que também pode ser descrito como calma ou liberdade. Esse caminho óctuplo, para ser entendido, ele deve ser entendido como uma estrutura para que possamos entender esse caminho, onde ele nos levará. Por exemplo, existe essa analogia do fogo, que o fogo está apegado ao seu combustível, e quando o fogo se extingue, assim ele é liberto, ele pode abrir mão. E é a mesma coisa em relação ao Nibbana. Então, o nobre caminho óctuplo, então, existe algumas implicações que ele funciona como uma estrutura. Então, o que significa o caminho? Estamos todos em um certo caminho, estamos todos seguindo um caminho em nossas vidas. As nossas ações, elas levam a resultados. Isso significa um caminho. Tanto o samsara, esse ciclo de nascimento, morte e adoecimento, é um caminho, esse vaguear por aí. E o que é isso? Significa que estamos criando os nossos mundos, tanto o mundo físico quanto o mundo mental. E esses mundos são os mundos em quais nascemos. E esse processo de criação desses mundos, ele é impulsionado por nossa imaginação, pelo nosso desejo. Afinal, toda experiência é enraizada no desejo. E porque o desejo é condicionado pela ignorância, muitas vezes obtemos resultados que não desejamos e nem antecipamos. Ou seja, o que quer dizer aqui é que esses resultados que não antecipamos é que, se seguirmos certos caminhos, eles nos levarão para uma direção. Se seguirmos outros, levarão para outra direção. Ou seja, nem todos os caminhos eles levam para o topo de uma montanha. Então tem esse sutta, o Majjhima Nikaya 12, que ele expõe os diferentes caminhos que uma pessoa pode percorrer, as causas e o que acontece se seguirmos esses caminhos. Então ele mostra, por exemplo, ele compara uma cova de brasas ardentes, por exemplo, esse caminho é o caminho que leva para o inferno, estados de privação. Ele compara uma fossa cheia de imundícies com o reino animal. Ele compara uma árvore crescendo em um terreno irregular, com folhagens escassas, proporcionando um pouco de sombra. Ele compara essa analogia com o reino dos fantasmas famintos. Ele compara uma árvore que cresce em um terreno plano, com folhagens exuberantes e proporcionando bastante sombra, com o reino humano. Ele compara um palácio com os reinos celestiais e, por final, ele compara um lago de lótus com água cristalina, águas agradáveis, água fresca e transparente, com margens apainadas, refrescantes, e que muito longe disso é uma floresta densa. Não muito longe disso, perto desse lugar, é uma floresta densa. Então ele compara isso ao Nibbana, ao caminho que seria o nobre caminho óctuplo que leva ao Nibbana. Então, o desejo do Buda, o que ele quis para nós, ele quis fornecer um mapa de perspectivas corretas para o caminho até o fim do sofrimento. As perspectivas corretas, elas determinam as ações. Portanto, o mapa é realmente parte do caminho. A perspectiva correta ela tem detalhes suficientes para ajudar a orientá-lo, mas não tanto que o retire para fora do caminho, explorar outras coisas, outras estradas laterais. É apenas um mapa, por exemplo, como se fosse um mapa para escapar de um incêndio. Você está dentro de uma casa, de um hotel, e você sabe que tem um fogo, e você não vai perder o seu tempo tentando entender todos os detalhes do mapa. Tudo que você precisa saber é que você tem de escapar o mais rápido possível. Então, o mapa ele apenas dará para você o necessário para que você consiga escapar do sofrimento. Então, o uso adequado do mapa
Então, não é memorizá-lo, e não serve para se discutir sobre todos os detalhes, pois, afinal de contas, as perspectivas, as opiniões que usamos a respeito desse mapa é apenas o meio que usamos para escapar. Ele não é o fim, não é a razão pela qual estamos praticando para chegar à perspectiva correta, mas estamos usando a perspectiva correta para ultrapassar, para chegar ao fim do sofrimento. E o que esse mapa tem para oferecer? Esse mapa ele tem uma explicação sobre ações, por exemplo, causa e efeito, que são o guia das ações são basicamente como podemos usar as nossas ações hábeis de maneira que podemos conduzir-nos, que essas causas podem nos conduzir até o fim do sofrimento. E podemos experimentar com essas causas, como se fosse um experimento, ver quais são os efeitos, até onde elas podem ir. Então, existe a perspectiva correta mundana, que tem que cobrir, por exemplo, o karma e renascimento. E o karma que, basicamente, fala sobre o poder das nossas ações. Então, como o Buda define o sofrimento, ele define basicamente como esse ato de alimentação, esse ato de se alimentar de alguma coisa. E existem essas 3 qualidades de fabricações que usamos nesse processo, de procurar, por exemplo, alimento e de nos alimentarmos nas coisas. Existem 3 tipos de fabricações: a fabricação corporal, verbal e a mental. A fabricação corporal é basicamente a respiração, que é basicamente o fator corporal. A fabricação verbal é como falamos com nós mesmos. A fabricação mental são as sensações e percepções. As sensações aqui elas podem ser prazer, dor, nem prazer nem dor. Claro que as fabricações prazerosas elas são agradáveis, as dores são não agradáveis. E também essas fabricações, essas percepções, elas podem ser rótulos que colocamos nas coisas. Por exemplo, podem ser coisas relativas à nossa cultura, ao nosso histórico cultural. Um exemplo pode ser que, por exemplo, 2 pessoas no mesmo contexto, elas podem perceber as coisas de maneiras bem diferentes. Um exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, a noite passada, enquanto estávamos meditando, tinha um barulho lá fora. E eu pensei, esse barulho é irritante, deve ser um cachorro. Mas, na verdade, depois, quando eu percebi que não era um cachorro, era um sapo, tudo ficou bem, tudo se tornou ok. Também tem outro exemplo, na Coreia, por exemplo, que uma estudante minha me contou essa história de que havia como é que fala straw em inglês? Canudos. Tinha um pote de canudos e outra pessoa percebeu a mesma coisa, como se fosse aqueles chopsticks, aqueles palitos de comer comida japonesa. Então, a alimentação aqui é basicamente a mesma coisa que o apego. Apegar-se a alguma coisa e estar se alimentando nesta coisa, ou neste objeto, ou neste estado mental. E por isso o Buda diz, se alimentar é algo estressante. Por quê? Porque tomamos uma identidade enquanto nos alimentamos. E existem 4 tipos de fabricações, de maneiras que nos alimentamos, ou 4 tipos de apego, digamos assim. Um é a sensualidade, as perspectivas, ou seja, as opiniões que temos sobre as coisas, nossos hábitos e nossas práticas, que são basicamente nossos hábitos, e as ideias de quem somos. E seja lá o que for que nos apeguemos dessas 4 maneiras, causa sofrimento, porque é algo fabricado. Tudo que é fabricado, em certo ponto, ele acaba se desmoronando, ele se desmonta, e tudo que acaba, tudo que é impermanente, causa sofrimento. Então, queremos chegar a algo que não seja fabricado, algo que seja fora dessa fabricação. Então, o nobre caminho óctuplo, ele não causa aquilo que não é fabricado. Ele é um caminho que nos leva até o não fabricado. Ou seja, então,
A mesma coisa, aquele exemplo de você chegar até uma montanha. O caminho que você vai indo até uma montanha, ele não causa a montanha. Quando você quer chegar ao topo da montanha, você usa o caminho para chegar até lá. Quando você chega lá, você não precisa mais do caminho. Ou outro exemplo que existe é como se fosse uma jangada que construímos para atravessar um rio. Essa jangada ela é útil, devemos segurar forte nessa jangada enquanto estamos atravessando esse rio até chegar à outra margem. Quando você chega na outra margem, aí sim você pode abrir mão, você pode largar e deixar dessa jangada. Mas, enquanto você está atravessando o rio, mais uma vez você a segura forte. E existe esse significado, essa distinção da palavra nobre e não nobre. O que não é nobre é algo que acaba, algo impermanente, algo que envolve envelhecimento, doença e morte. Já algo que é nobre, ele é livre dessas coisas. É por isso que o caminho, o objetivo do caminho é considerado e se chama algo nobre, nobre caminho óptimo, porque ele nos levará a algo que passa do envelhecimento, da doença e da morte. Por exemplo, outras palavras para a palavra nobre seria algo preeminente, virtuoso. Virtuoso porque exigem boas qualidades de caráter das pessoas, que a gente desenvolva o nosso caráter, desenvolva a nossa moralidade de uma forma muito alta. Outra palavra, porque é nobre, porque ele é merecedor de respeito. E, por último, ele é universal. Ele é verdadeiro, ele é nobre porque ele é verdadeiro não somente para as pessoas há 2.500 anos atrás, mas ele também é verdadeiro para nós hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil. Então, esse caminho do meio, ele não significa que estamos tentando achar o meio de uma sensação basicamente mediana entre o prazer e a dor. Não. Na verdade, o que significa no meio que estamos usando o prazer e a dor para fins diferentes. Ou seja, por exemplo, existem os prazeres que vão dar um bom efeito na mente. Existem dores que dão um bom efeito na mente. Existem dores que dão um efeito negativo, existem dores que dão um efeito positivo. Então, é nesse sentido que o caminho do meio é explicado como usarmos o prazer e a dor de uma forma diferente. Por exemplo, temos o prazer que é não carnal, que envolve a concentração, que é algo que é um prazer que vai ajudá-lo no caminho, que é necessário. A concentração traz uma sensação de bem-estar, arrebatamento, e se usa para um propósito que é hábil para usar no caminho, para ser usado no caminho. Já, por exemplo, a dor que existe de você contemplar a dor, por exemplo. A dor também pode ser útil de você pensar, poxa, eu ainda não atingi o despertar, eu ainda não estou onde eu gostaria de estar. Isso é uma dor que deve ser usada. Por quê? Porque isso faz com que você crie uma certa vontade, um desejo de querer atingir algo que você ainda não atingiu. Então, a dor também pode ser usada nesse sentido. Outro exemplo de prazeres que sejam carnais, por exemplo, prazeres da natureza, você está na natureza, ou achar um lugar de isolamento para você colocar as coisas em perspectiva, para você pensar sobre as coisas, e também algo como a harmonia social, são prazeres carnais, mas que você pode usar essa harmonia social quando as coisas estão indo bem entre a comunidade, você usa isso como força para a sua prática. Então, o primeiro sermão, resumindo mais uma vez, o primeiro sermão do Buda, ele falou sobre o prazer e sobre a dor, como usar isso como um caminho para o fim do sofrimento. Já no último sermão, ele define mais ou menos o significado da palavra correto. Por que se diz nobre caminho óptimo? Porque os fatores do caminho, os 8 fatores, porque eles são corretos. Então tem essa história de um errante da floresta que ele chega até o Buda e pergunta se existem pessoas despertas em outras religiões, ou se somente na religião do Buda que existem pessoas despertas. Então a maneira com que o Buda responde essa pergunta é interessante. Ele basicamente diz que somente existirão pessoas despertas em qualquer religião que ensine os 8 fatores do caminho, que é a concentração correta, a perspectiva correta, a resolução correta, assim por diante até o final, até todos os 8 fatores do caminho. Então, uma maneira
uma etiqueta que o Buda usa em dizer que, na verdade, somente esse caminho que existirão pessoas despertas, porque as outras religiões não têm esses 8 fatores do caminho. Existe aquela imagem, aquela analogia, digamos assim, de você querer tirar leite de uma vaca. Então, a pessoa pega no chifre da vaca e tenta torcer o chifre para tentar tirar o leite. Ou seja, isso é um esforço errado, não é... Se você quiser tirar o leite da vaca, você precisa puxar o úbere da vaca. Então, você deve aplicar o esforço correto, algo que funcione. E aqui falamos exatamente disso. Tem certas pessoas que dizem que se você apenas relaxar no momento presente está ok, que você tem que abrir mão das coisas e que dessa forma você vai conseguir atingir o despertar. Mas isso não é verdade. Isso pode ser até verdade lá no final do caminho, quando você já completou todos os seus deveres. Mas enquanto você ainda está no caminho, você precisa aplicar o esforço correto. E você, chegando até o úbere, você tirando o leite da vaca ali, aí você está aplicando o esforço correto.